Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Meditação na Palavra. Neste vídeo nós vamos falar de um assunto extremamente importante para todo cristão. É um assunto que deve ser tratado e todos precisam vigiar para não cometer esse problema, essa falta que nós trataremos aqui nesse vídeo. Existe um vírus no meio cristão que, se não for combatido, ele cresce, ele se alastra e ele tem o poder de contaminar a nossa fé. A fé que era para ser pura, genuína, assim como a fé de Abraão, se torna uma fé religiosa, uma fé robótica. E isso nós não podemos permitir que aconteça com a nossa fé na nossa vida. É um problema antigo que o próprio Senhor Jesus Cristo, desde a sua época, já lidava com esse problema. Em certo debate que ele estava tendo com os religiosos da época, preste atenção no que ele disse, como ele abordou, como ele falou com aqueles homens. Preste atenção no que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Perceba a forma severa como o Senhor Jesus Cristo tratou aqueles homens, chamando eles inclusive de hipócritas. Jesus se dirigia aos escribas e aos fariseus. Pense comigo, escriba, fariseu, era a classe religiosa da época, ou seja, eles lidavam com a própria palavra todos os dias. O trabalho deles, a função deles era com a palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo os repreende, os corrige severamente, chamando eles de hipócritas. Por que hipócritas? Porque, embora eles tivessem a palavra ali no seu meio, eles não tratavam da palavra como deveria ser tratado. Eles tinham a letra, mas eles não cumpriam aquilo que estava escrito. Eles pregavam, eles ensinavam, mas eles não viviam, não praticavam na própria vida aquilo que eles estavam lendo, aquilo que eles estavam ensinando. O Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo capítulo, ele continua na sua repreensão dizendo: ai de vós que dizimais o endro, o cominho, a hortelã, mas vocês desprezam o mais importante na lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Ou seja, aqueles homens tinham as obras, eles faziam, só que eles não eram. E essa é uma grande diferença, existe essa diferença, a diferença do ser para o fazer. Embora eles praticavam, eles tinham as obras, mas dentro deles, eles não eram pessoas tementes a Deus, não eram pessoas de fé. E de nada adianta eles dizimarem o endro, o cominho, a hortelã, se eles desprezassem a fé, se eles não fossem misericordiosos, se eles não guardassem a palavra de Deus. Então eles eram pessoas religiosas, pessoas, como citado antes, tinham a letra, tinham a palavra, mas não praticavam aquilo que sabiam. E isso, infelizmente, acontece muito ainda hoje em dia. Pessoas que têm a palavra de Deus, pessoas que às vezes até fazem algum trabalho, alguma obra para Deus, só que elas fazem, mas elas não são. Elas fazem de forma religiosa, elas fazem porque aprenderam a fazer daquela forma, e não deve ser assim. O que deve motivar o nosso fazer para Deus deve ser o nosso amor a Ele, o nosso amor a Deus que deve nos levar a fazer certas coisas, e não porque nós aprendemos de alguém, e não porque alguém nos ensinou a fazer aquilo, porque quando fazemos isso, nós fazemos sem nenhum peso espiritual. Então, pense, raciocine, aquilo que você tem feito para Deus, você tem feito porque o seu amor a Ele te leva a fazer aquilo, ou você tem feito porque alguém te ensinou a fazer aquilo? Não pode ser assim, nós precisamos fazer com fé, precisamos fazer com amor a Deus. Quer ver um exemplo? Olha só,
Acontece muitas vezes da pessoa deixar a sua Bíblia aberta ali no Salmo 23 na sua casa. Ela coloca a sua Bíblia ali em cima da estante, aberta no Salmo 23, crendo, acreditando que por fazer aquilo, então toda a casa dela vai ser abençoada, então Deus vai proteger a vida dela. Só que na verdade, se ela deixar a Bíblia aberta, mas não praticar aquilo que está escrito ali, nada vai acontecer. A pessoa ali está agindo de forma errada, de forma equivocada, de forma religiosa. Nada adianta a Bíblia estar aberta, inclusive muitas vezes, infelizmente, pegando poeira, se a pessoa não praticar aquilo que está escrito ali nas Escrituras. Então a pessoa precisa praticar o que está escrito, a pessoa precisa viver aquilo e não simplesmente fazer. Não é sobre fazer, é sobre ser. Antes do fazer, primeiro vem o ser. Antes de nós fazermos as coisas para Deus, nós precisamos ser para Deus. E se nós somos para Ele, então o nosso amor a Ele vai nos levar a fazer certas coisas. Quando a pessoa inverte essa ordem, primeiro ela faz aquela obra e depois ela se preocupa em ser para Deus, ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa justa, então a ordem está errada e aquilo não dá certo, aquilo não tem peso espiritual, Deus não abençoa. Mas quando nós procuramos guardar a nossa fé e então fazemos, então assim Deus nos abençoa. Quer ver outro exemplo? Também acontece da pessoa ela louvar a Deus, cantar a Ele louvores, hinos, adorar a Deus, só que com a mesma boca que a pessoa louva a Deus, que a pessoa canta louvores a Ele, é a mesma boca que depois a pessoa está lá na amiga dela contando uma fofoca. A pessoa usa a boca para louvar a Deus, só que uns tempos depois a pessoa usa a mesma boca para contar fofocas, para contar mentiras, para difamar as pessoas. Ora, valeu a pena aquela obra que ela fez para Deus, se depois ela usou a mesma boca para fazer aquele mal? Não valeu. A pessoa precisa ser. Se a pessoa é, então aquilo vai levar ela a louvar a Deus, vai levar ela a adorar a Deus. Mas se ela adora a Deus e com a mesma boca fala o que é errado, fala palavrões, fala mentiras, então ali a pessoa não está em nada santificando a Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso para nós não sermos como aqueles homens da época que Jesus severamente corrigiu. Precisamos ser pessoas de fé, pessoas não religiosas, mas pessoas de fé. A oração do Pai Nosso é um grande exemplo de algo que nós precisamos vigiar. Quando a gente tem a oração do Pai Nosso ali, a gente faz ela, a gente pratica ela ali todos os dias, aquela oração é um espelho. Muitas pessoas oram todos os dias a oração do Pai Nosso. Só que a pessoa ela fala religiosamente, ela às vezes nem sabe por que ela está falando aquilo. É como se a pessoa ela só tivesse que falar. O que importa é ela falar. Não importa se ela está falando com fé, se ela está de fato preocupada, pensando em Deus. Só importa ela falar. E isso Deus não abençoa quando é dessa forma. Se a pessoa só fala, mas a pessoa não está preocupada em fazer aquilo que ela está falando, então de nada adianta. Vamos refletir na oração do Pai Nosso. Olha só que interessante. Jesus começa ensinando a nós falarmos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí a pessoa, ela diz isso, santificado seja o vosso nome. Só que a pessoa, ela diz isso, só que outra hora a pessoa está ali na roda dos escarnecedores, falando mal de outras pessoas. A mesma pessoa que diz santificado seja o vosso nome, é a mesma pessoa que está ali dando mau testemunho do nome de Deus. A pessoa que está fazendo escândalo no trabalho, está mentindo, está roubando, está fazendo tudo o que é errado. Então, a pessoa, para orar, santificado seja o vosso nome, a pessoa de fato precisa santificar a Deus, a pessoa precisa de fato agradar a Ele.
Também tem um trecho na oração do Pai Nosso que diz: perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, depende da versão da Bíblia que você lê, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só que a pessoa está tão acostumada a falar aquilo que ela fala sem nem refletir naquilo que ela está falando. A pessoa diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só que a pessoa está com o coração cheio de mágoa, a pessoa está com ódio no coração, ela está com mágoa do pai, está com mágoa do irmão. Ora, como que ela diz para Deus: perdoa-me assim como eu tenho perdoado, se a pessoa tem mágoa no coração? A pessoa não pode só falar de forma religiosa. Você entende o problema, a gravidade desse mal? A pessoa ela tem que ter um caráter puro para Deus. Ela tem que ter um caráter irrepreensível perante o Senhor. Ela tem que ser uma pessoa que pratica a palavra de Deus, uma pessoa que vive aquilo que ela está falando, vive aquilo que ela está fazendo. Então, tome cuidado, sempre pense se aquilo que você está fazendo para Deus, você faz de forma religiosa ou você faz por fé. Se você faz de forma religiosa, então eu sugiro que você pare de fazer, que você reflita melhor e que você passe a fazer as coisas por fé, porque é assim que Deus nos ensina a fazer. A Bíblia conclui assim. Há um versículo no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, que resume tudo isso que a gente falou. Tudo que falamos aqui nesse vídeo está resumido nesse versículo. Preste atenção no que está escrito. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Aqui Tiago resumiu tudo. A verdadeira religião não é sobre você fazer roboticamente, não é sobre você fazer religiosamente, é sobre você fazer com fé. A religião é essa, é você ajudar as pessoas, é você ser uma pessoa de fé, o seu caráter ser uma pessoa de fé e você se guardar de toda a corrupção do mundo. Então, guarde-se de toda a corrupção do mundo, seja uma pessoa pura, uma pessoa separada para Deus. E então, aí sim você vai estar praticando a verdadeira religião que Deus espera. Não é sobre ser uma pessoa religiosa, é sobre ser uma pessoa de fé. E lembre-se, antes de fazer, vem o ser. Primeiro seja para Deus e depois, consequentemente, você fará as coisas para Ele. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, pois assim você contribui para que esse vídeo alcance mais pessoas. Caso deseje, caso tenha interesse, inscreva-se aqui no canal, ative o sino de notificações para que você receba mais vídeos, mais mensagens de fé como essa. Se você precisa, caso você esteja vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, e você precisa de um atendimento, você quer falar com alguém acerca disso, nós temos um telefone, um contato, que você pode mandar mensagem e estaremos à disposição para te ouvir. O número estará na descrição e no comentário fixado. Fique em paz, fique na fé e até a próxima.